Petrobras apresenta um programa vencedor do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras e apoio do Ministério da Cultura através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil, Ministério da Cultura e Petrobras apresentam Pequenas Histórias Machadianas, contos consagrados de Machado de Assis, vivos na voz. Realização: Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Produção Rádio FOP Educativa. Atenção para a sonata, em 4 movimentos que contam a história de Maria Regina. Caro ouvinte, hoje o levaremos para um conto que o colocará entre 2 homens, pois assim ficou Maria Regina. O jovem Maciel a encanta por sua alegria e vivacidade, ao passo que Miranda, homem maduro, é a companhia de seus sonhos. Ao som desta velha sonata, segue embalada Maria Regina, como uma estrela dupla com apenas um astro. Embalemo-nos também com este trio em Lá menor. Adagio cantabile. Maria Regina acompanhou a avó até o quarto, despediu-se e recolheu-se ao seu. Logo que ficou só, Maria Regina sentou-se ao pé da cama, com as pernas estendidas, os pés cruzados, pensando. A verdade pede que diga que esta moça pensava amorosamente em 2 homens ao mesmo tempo, um de 27 anos, Maciel, outro de 50, Miranda. Convenho que é abominável, mas não posso alterar a feição das coisas. Não posso negar que se os 2 homens estão namorados dela, ela não o está menos de ambos. Uma esquisita, em suma, ou, para falar como as suas amigas de colégio, uma desmiolada. Ninguém lhe nega coração excelente e claro espírito, mas a imaginação é que é o mal. Uma imaginação adusta e cobiçosa, insaciável, principalmente avessa à realidade, sobrepondo as coisas da vida outras de si mesma, daí curiosidades irremediáveis. A visita dos 2 homens, que a namoravam de pouco, durou cerca de 1 hora. Maria Regina conversou alegremente com os 2 e tocou ao piano uma peça clássica, uma sonata, que fez a avó cochilar um pouco. No fim discutiram música. Miranda disse coisas pertinentes acerca da música moderna e antiga. A avó falou das toadas do seu tempo, agradáveis, saudosas e principalmente claras. A neta ia com as opiniões do Miranda. Maciel concordou polidamente com todos. Ao pé da cama, Maria Regina reconstruía agora tudo isso. A visita, a conversação, a música, o debate, os modos de ser de um e de outro, as palavras do Miranda e os belos olhos do Maciel. Eram 11 horas, a única luz do quarto era a lamparina. Tudo convidava ao sonho e ao devaneio. Maria Regina, à força de recompor a noite, viu ali 2 homens ao pé dela. Ouviu-os e conversou com eles durante uma porção de minutos, 30 ou 40, ao som da mesma sonata tocada por ela. Allegro ma non troppo. No dia seguinte, a avó e a neta foram visitar uma amiga na Tijuca. Na volta, a carruagem derribou um menino que atravessava a rua correndo.
Uma pessoa que viu isto atirou-se aos cavalos e, com perigo de si própria, conseguiu detê-los e salvar a criança, que apenas ficou ferida e desmaiada. Maria Regina desceu do carro e acompanhou o ferido até a casa da mãe, que era ali ao pé. Quem conhece a técnica do destino adivinha logo que a pessoa que salvou o pequeno foi um dos 2 homens da outra noite. Foi o Maciel. Feito o primeiro curativo, o Maciel acompanhou a moça até a carruagem e aceitou o lugar que a avó lhe ofereceu até a cidade. Na carruagem é que Maria Regina viu que o rapaz trazia a mão ensanguentada. A avó inquiria a miúdo se o pequeno estava muito mal, se escaparia. Maciel disse-lhe que os ferimentos eram leves. Depois contou o acidente. Estava parado na calçada esperando que passasse o Tilbury quando vi o pequeno atravessar a rua por diante dos cavalos. Compreendi o perigo e tratei de conjurá-lo ou diminuí-lo. Mas está ferido. Coisa de nada. Está. Podia ter se curado também. Não é nada, foi um arranhão, enxugue isto com um lenço. Não teve tempo de tirar o lenço. Maria Regina ofereceu-lhe o seu. Maciel, comovido, pegou nele, mas hesitou em maculá-lo. Vá! E vendo-o acanhado, tirou-lhe e enxugou-lhe ela mesma o sangue da mão. A mão era bonita, tão bonita como o dono, mas parece que ele estava menos preocupado com a ferida da mão que com o amarrotado dos punhos. Conversando, olhava para eles disfarçadamente e escondia-os. Maria Regina não via nada, via-o a ele, via-lhe principalmente a ação que acabava de praticar e que lhe punha uma auréola. Compreendeu que a natureza generosa saltara por cima dos hábitos pausados e elegantes do moço, para arrancar à morte uma criança que ele nem conhecia. Falaram do assunto até a porta da casa delas. Maciel recusou, agradecendo a carruagem que elas lhe ofereciam, e despediu-se até a noite. Até a noite! Esperou-o ansiosa. Ele chegou por volta de 8 horas, trazendo uma fita preta enrolada na mão, e pediu desculpa de vir assim, mas disseram-lhe que era bom por alguma coisa e obedeceu. Mas está melhor. Estou bom, não foi nada. Venha, sente-se aqui ao pé de mim, o senhor é um herói. Maciel ouvia sorrindo. Tinha passado o ímpeto generoso, começava a receber os dividendos do sacrifício. O maior deles era a admiração de Maria Regina, tão ingênua e tamanha que esquecia a avó e a sala. Maciel sentara-se ao lado da velha, Maria Regina defronte de ambos. Enquanto a avó, restabelecida do susto, contava as comoções que padecera, a princípio sem saber de nada, depois imaginando que a criança teria morrido, os 2 olhavam um para o outro, discretamente e afinal esquecidamente. Maria Regina perguntava a si mesmo onde acharia melhor noivo. A avó, que não era míope, achou a contemplação excessiva e falou de outra coisa. Pediu ao Maciel algumas notícias de sociedade. Allegro appassionato. Maciel era homem, como ele mesmo dizia em francês, très répandu. Sacou da algibeira uma porção de novidades miúdas e interessantes. A maior de todas foi a de estar desfeito o casamento de certa viúva. Não me diga isso! E ela? Parece que foi ela mesma que o desfez. O certo é que esteve anteontem no baile. Dançou e conversou com muita animação. Abaixo da notícia, o que fez mais sensação em mim foi o colar que ela levava. Magnífico. Depois fez a estatística da Rua do Ouvidor, na véspera, entre 1 e 4 horas da tarde. Conhecia os nomes das fazendas e todas as cores modernas. Citou as principais toaletes do dia. A primeira foi a de Madame Pena Maia, baiana distinta, très chute.
A segunda foi a de Mademoiselle Pedrosa, filha de um desembargador de São Paulo, adorable, e apontou mais 3, comparou depois as 5, deduziu e concluiu. Às vezes esquecia-se e falava em francês. Pode mesmo ser que não fosse esquecimento, mas propósito. Conhecia bem a língua, exprimia-se com facilidade e formulara um dia este axioma etnológico, que há parisienses em toda a parte. Maria Regina ia descambando da admiração no fastio. Agarrava-se aqui e ali, contemplava a figura moça do Maciel, recordava a bela ação daquele dia, mas ia sempre escorregando. O fastio não tardava a absorvê-la. Não havia remédio. Então recorreu a um singular expediente. Tratou de combinar os 2 homens, o presente com o ausente, olhando para um e escutando o outro de memória. Recurso violento e doloroso, mas tão eficaz que ela pôde contemplar por algum tempo uma criatura perfeita e única. Nisto apareceu o outro, o próprio Miranda. Os 2 homens cumprimentaram-se friamente. Maciel demorou-se ainda uns 10 minutos e saiu. Miranda ficou. Era alto e seco, fisionomia dura e gelada. Tinha o rosto cansado, os 50 anos confessavam-se tais nos cabelos grisalhos, nas rugas e na pele. Só os olhos continham alguma coisa menos caduca. Eram pequenos e escondiam-se por baixo da vasta arcada do sobrolho, mas lá, ao fundo, quando não estavam pensativos, centelhavam de mocidade. A avó perguntou-lhe, logo que Maciel saiu, se já tinha notícia do acidente do engenho velho, e contou-lhe com grandes encarecimentos, mas o outro ouvia tudo sem admiração nem inveja. Não acha sublime? Acho que ele salvou talvez a vida a um desalmado que algum dia, sem o conhecer, pode meter-lhe uma faca na barriga. Ou mesmo conhecendo. Não seja mal. O senhor era bem capaz de fazer o mesmo se ali estivesse. Miranda sorriu de um modo sardônico. O riso acentuou-lhe a dureza da fisionomia. Egoísta e mau, este Miranda primava por um lado único. Espiritualmente era completo. Tinham ambos os mesmos gostos artísticos. Miranda estudara direito para obedecer ao pai. A sua vocação era a música. A avó, prevendo a sonata, aparelhou a alma para alguns cochilos. Demais, não podia admitir tal homem no coração, achava-o aborrecido e antipático. A sonata veio porque ele lhe pediu que tocasse. Ele ficaria de bom grado ao ouvi-la. Vovó, agora há de ter paciência. Miranda aproximou-se do piano. Maria Regina tocava sem olhar para ele. Difícil coisa, porque, se ele falava, as palavras entravam-lhe tanto pela alma que a moça insensivelmente levantava os olhos e dava logo com um velho ruim. Então é que se lembrava do Maciel, dos seus anos em flor, da sua fisionomia franca, meiga e boa, e afinal da ação daquele dia. E a moça recorreu ao mesmo expediente. Completou um pelo outro. Escutava este com o pensamento naquele, e a música ia ajudando a ficção, indecisa a princípio, mas logo viva e acabada. Assim Titânia, ouvindo namorada a cantiga do tecelão, admirava-lhe as belas formas, sem admitir que a cabeça era de burro. Quarto minueto. 10, 20, 30 dias passaram depois daquela noite, e ainda mais 20 e depois mais 30. Não há cronologia certa, melhor é ficar no vago. A situação era a mesma insuficiência individual dos 2 homens e o mesmo complemento ideal por parte dela, daí um terceiro homem que ela não conhecia. Maciel e Miranda desconfiavam um do outro, detestavam-se a mais e mais e padeciam muito. Afinal, acabaram aborrecendo a moça. Esta viu-os ir pouco a pouco. A esperança ainda os fez relapsos, mas tudo morre, até a esperança, e eles saíram para nunca mais. As noites foram passando. Maria Regina compreendeu que estava acabado.
A noite em que se persuadiu bem disto foi uma das mais belas daquele ano, clara, fresca, luminosa. Não havia lua, mas nossa amiga aborrecia a lua, não se sabe bem por quê. Ou porque brilha de empréstimo, ou porque toda a gente a admira, e pode ser que por ambas as razões. Era uma das suas esquisitices. Agora outra. Tinha lido de manhã, em uma notícia de jornal, que há estrelas duplas que nos parecem um só astro. Em vez de ir dormir, encostou-se à janela do quarto, olhando para o céu a ver se descobria alguma delas. Baldado esforço. Não a descobrindo no céu, procurou-a em si mesma. Fechou os olhos para imaginar o fenômeno. Astronomia fácil e barata, mas não sem risco. Maria Regina viu dentro de si a estrela dupla e única. Separadas, valiam bastante. Juntas, davam um astro esplêndido. E ela queria o astro esplêndido. Quando abriu os olhos e viu que o firmamento ficava tão alto, concluiu que a criação era um livro falho e incorreto e desesperou. No muro da chácara viu então uma coisa parecida com 2 olhos de gato. A princípio teve medo, mas advertiu logo que não era mais que a reprodução externa dos 2 astros que ela vira em si mesma e que tinham ficado impressos na retina. A retina desta moça fazia refletir cá fora todas as suas imaginações. Refrescando o vento, recolheu-se, fechou a janela e meteu-se na cama. Sonhou que morria, que a alma dela, levada aos ares, voava na direção de uma bela estrela dupla. O astro desdobrou-se e ela voou para uma das 2 porções. Não achou ali a sensação primitiva e despenhou-se para outra. Igual resultado, igual regresso, e ei-la a andar de uma para outra das 2 estrelas separadas. Então, uma voz surgiu do abismo com palavras que ela não entendeu. É a tua pena, alma curiosa de perfeição. A tua pena é oscilar por toda a eternidade entre os 2 astros incompletos, ao som desta velha sonata do absoluto. La, 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 la. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com o professor Dr. Emílio Maciel. Eu acho que é uma coisa que ocorre para todo mundo que se interessa por Machado de Assis, e a gente como professor, a gente também tem que falar disso para os alunos, né? Assim, por que o Machado de Assis vale a pena ser lido, né? A gente tem essa palavra que é um pouco fetichizada, né? Que é o clássico, né? Então, assim, o que seria clássico? Tem um autor alemão que eu gosto muito, que é o Friedrich Schlegel, que tem um aforismo que ele diz o seguinte: uma obra clássica, ela nunca pode ser completamente entendida. No entanto, um leitor culto tem sempre algo a aprender com ela, né? Então, assim, a obra clássica é uma obra inesgotável. Tem um conto do Jorge Luiz Borges, que está no livro dos Seres Imaginários, que para mim é como se fosse uma espécie de alegoria dessa situação, né? Porque ele inventa um personagem, um ser imaginário chamado Hide Behind, né? Se traduziria para o português, esconde atrás. O Hide Behind, a característica dele é o seguinte: ele está sempre atrás de você, mas quando você olha para ele, ele some, né? Então, assim, os textos clássicos são aqueles textos que nunca são completamente apreendidos, né? Eles nunca disseram a última palavra. Eles se comunicam com as diferentes épocas como se eles tivessem sido escritos para essas épocas, né? Um bom indício disso é um comentário que o Mário de Andrade fez em 1939 por ocasião do centenário do Machado de Assis. O Mário de Andrade não era exatamente um grande fã do Machado, né? Mas lendo textos a respeito dele, ele constatava o seguinte: que o Machado de Assis ele devia ser realmente um gênio, porque só um gênio poderia suscitar leituras tão disparatadas e ao mesmo tempo tão coerentes. Quando você lê A Fortuna Crística do Machado de Assis,
você pode montar um curso de teoria da literatura ou um curso de literatura brasileira em cima dessa fortuna crítica, porque ela contempla assim, praticamente todas as questões, né? Uma pessoa que tem um viés marxista, ela vai ler o Machado de Assis e vai encontrar alguma coisa. Se o cara é um psicanalista, ele vai encontrar outra, né? E na verdade, assim, você tem uma série de leituras que elas são muito interessantes em si próprias, mas é muito difícil você encontrar uma que funcione como essa espécie de última palavra. Então, isso eu acho que talvez seja assim, um atrativo muito forte do Machado, né? Que também impõe sobre nós, leitores, uma certa humildade. Porque, no fim das contas, assim, é sempre quando você relê, você encontra coisas diferentes nele. Machado de Assis, na época que ele escrevia, ele parecia um pouco excêntrico pelo seguinte: no século XIX tinha muito essa ideia assim, de que a literatura ela tem que fornecer uma espécie de visão objetiva da realidade, e o narrador é um narrador onisciente, que ele mimetiza um olhar divino, que tem acesso a todas as coisas. E o Machado de Assis, ele inventava um narrador que jogava o tempo inteiro com o leitor. A própria inspiração formal dele era tirada de um escritor que na época estava fora de moda, que era o Lawrence Sterne, um escritor britânico, né, do século XVIII, que contava histórias, mas na verdade ele nunca conseguia terminar a história que ele contava, porque essa história ela era interrompida com digressões, e o próprio narrador machadiano, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele aponta para essa filiação, né? Isso, assim, para um leitor do século XIX, parecia uma coisa estranha, uma coisa esquisita, né? O Antônio Cândido chega a dizer num texto muito interessante chamado Esquema de Machado de Assis, né, que o Machado de Assis é um autor enigmático e bifronte, que a obra dele ela junta esses traços arcaicos, né, que são meio tirados do século XVIII, com temas modernos. Agora, a própria ideia do arcaísmo ela pode ser um pouco relativizada, porque a gente sabe que o andamento da literatura não é uma coisa linear, né? No século XX você vai ter uma série de escritores que eles vão exatamente recuperar esse diálogo, como por exemplo Lawrence Sterne, né? Thomas Pynchon, Salman Rushdie, né? Então o que acontece? À luz dessa literatura que é feita no século XX, o Machado de Assis acaba soando pra gente muito mais contemporâneo nosso do que o Essa, né? O Essa é um autor do século XIX, né? O Machado de Assis, exatamente assim, porque ele parecia estar um pouco fora do tempo dele, ele parece ser capaz de se comunicar com outra época. Isso casa um pouco com aquela ideia de clássico que a gente estava discutindo, né? É uma obra que consegue se comunicar com todos os tempos. Não quer dizer assim, que todas as pessoas em cada um desses tempos vejam a mesma coisa, né? Mas essa obra dá uma sensação assim, de uma coisa inexaurível, né? E o que é interessante no Machado é que o fato dele se inspirar no Lawrence Sterne, né, propor esse jogo com o leitor, mostra assim, uma grande independência dele em relação às modas. Ele tinha um conhecimento da tradição literária que era suficiente assim, para ele usava aquilo que ele achava que era interessante ali para ele usar, né? E isso também estava ligado assim, ao problema assim, da própria realidade que o Machado de Assis estava representando, né? Porque se a gente compara o Sterne com o Machado é um escritor muito mais ácido do que o Lawrence Sterne, né? E o Machado, assim, a figura por excelência da grande fase da obra dele é um homem da classe dominante, né? É aquele sujeito assim, que ele faz as coisas, mas ele não precisa prestar contas, ele tem assim, uma série de pessoas que mais ou menos dependem dele, né? E ele faz o que ele bem entende, né? A gente tem algumas figurações disso, né, nos contos que foram selecionados, por exemplo, na figura da Dona Benedita, né? A Dona Benedita, no final do conto, né, o Machado de Assis até dá uma pista, a meu ver, um pouco excessiva para o leitor, quando a Dona Benedita recebe a visita da fada Veleidade, né? A gente tem uma coisa mais ou menos parecida com isso na figura da outra moça, que ela não sabe qual dos maridos, qual dos pretendentes que ela escolhe no trio lá menor. Então isso é um componente assim, de volubilidade que, se a gente for pensar assim, no contexto histórico imediato, né, você tem uma sociedade no Brasil que não é aquela ideia que a gente encontra lá na França do Napoleão Bonaparte da carreira aberta ao talento, né? O próprio Machado, ele era de origem humilde e ele depois ascendeu a uma posição prestigiada, né? Mas ele não era exatamente um self-made man, né? Ele era uma pessoa que tinha proteções, né? E assim, no primeiro momento da obra dele, ele quer, digamos, dar uma espécie assim de
versão esclarecida do paternalismo, né? É muito comum nas primeiras figuras do Machado de Assis aquela figura da moça prendada, né, que tem muitas qualidades e ela pode ou não arranjar um casamento vantajoso, né? Quando chega na segunda fase, ao invés dele colocar o foco nessa figura dessa moça prendada, ele passa a colocar o foco sobre aquele homem ou aquela mulher da classe dominante. Pode dizer assim que a forma esterniana, né, mais livre, descompromissada, ela se casava muito bem, né, com um problema que era um problema local, né, que o Machado ele deve ter sentido na carne, né, ao longo da vida dele, né. Agora, o que é interessante é exatamente a capacidade dele de encontrar uma forma que cristaliza isso, né, e para encontrar essa forma ele tem que ter um trânsito muito flexível com a tradição literária. Plus Ultra. Saiba mais sobre a obra de Machado de Assis com a professora doutora Elzira Divina Perpétua. Mas assim, para a gente ter uma ideia de que antes de ele escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, ele já escrevia, já tinha esse exercício do conto. E o exercício do conto também é um exercício não para o romance, né, mas para o exercício de outros contos melhores ainda, né, dessa fase de mais maturidade. Então nós temos, assim, pela ordem de publicação, o primeiro livro dele se chamou Contos Fluminenses. Ele é de 1864. Né, são os primeiros contos publicados em 64. Machado de Assis é de 1939, então ele tinha 20 e poucos anos. Né? Então é muito importante a gente ter essa ideia. E assim, o livro não é dessa data, mas os primeiros contos desse livro são dessa data. Ele publicou nesses jornais e revistas. O segundo livro dele publicado, que é o Histórias da Meia-Noite, é de 1873, que também, assim, ele já caminhando, né, para essa fase aí de maturidade. E o terceiro livro dele publicado chama-se Papéis Avulsos. Então, é de 1882. É Papéis Avulsos que será considerado o marco dos contos de maturidade, a fase dos contos de maturidade. Como o Memórias Póstumas é considerado os romances, o Papéis Avulsos é considerado os contos, essa fase da maturidade dele. E assim, não é só por causa da data, né? 81 é a data de Memórias Póstumas, 82 a data do Papéis Avulsos. Não é só por causa da data. É porque ali a gente nota qual que é o trabalho dele depurado da linguagem, o trabalho com a ironia, a constituição dos contos, como é que ele vai cada vez ficando mais refinado em suas histórias. Não se trata apenas também só da arte de contar a história, não é só saber contar uma história, né? É também a utilização da linguagem que ele vai usar, principalmente com relação à ironia, à construção dos personagens. Então, há alguns personagens que são que ficam, né, para a história, né, em alguns desses contos, né? Então, a gente poderia até falar de alguns desses contos aqui a partir de Papéis Avulsos, né? Então, de Papéis Avulsos nós temos vários conhecidos, como O Alienista, né, Dona Benedita, O Espelho, Chinela Turca, Uma História de Alcibíades. Então são contos que vão ter esse marco dentro dos leitores, essa marca, né, nos leitores de Machado de Assis. Caro ouvinte, este foi um pequeno recorte de um universo grandioso e rico que somente a literatura de Machado de Assis é capaz de oferecer. Nestes minutos resumimos uma ideia que você pode encontrar na obra completa do autor. Nosso convite agora é que esse som se torne aos livros e a sua imaginação seja responsável por sua recriação. Leia Trio em Lá Menor, de Machado de Assis. Pequenas Histórias Machadianas. Programa contemplado com o Prêmio Roquete Pinto de Incentivo à Produção Radiofônica, apresentado pela ARPUB, Associação de Rádios Públicas do Brasil e Ministério da Cultura. Patrocínio Petrobras.
Produção, Rádio FOP Educativa. Realização, Universidade Federal de Ouro Preto e Fundação Educativa Rádio e TV Ouro Preto. Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto, uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.